Audiolivro Mordomo Eficaz: Como multiplicar os recursos com sabedoria, de Ellen G. White. Capítulo 58. Apelo à economia. Não deve haver extravagância na construção de belas casas, na compra de mobílias caras, na condescendência com vestuário mundano ou na aquisição de alimentos extravagantes. Antes, em tudo, pensemos nas pessoas por quem Cristo morreu. O egoísmo e o orgulho devem morrer. Que ninguém continue a desperdiçar dinheiro em multiplicar fotografias para mandar aos amigos. Economizemos cada centavo que possa ser poupado, para que os incomparáveis encantos de Cristo sejam apresentados aos que perecem. Satanás sugerirá muitas maneiras pelas quais você pode gastar dinheiro. Entretanto, se este for gasto para satisfazer o eu em coisas desnecessárias, por mais insignificante que seja seu custo, não é gasto para a glória de Deus. Consideremos bem esse assunto e vejamos se estamos nos negando como devíamos. Estamos nós fazendo sacrifício para poder enviar a luz da verdade aos perdidos? Só deve haver um interesse na igreja. Um desejo apenas deve dominar tudo, e esse é o desejo de nos transformarmos à imagem de Cristo. Cada um deve se esforçar para fazer por Jesus tudo o que lhe for possível, seja no esforço pessoal, seja em doações ou sacrifícios. Deve haver mantimento na casa do Senhor, e isso significa um tesouro repleto, a fim de que se possa atender aos clamores macedônicos que chegam de cada terra. Quão lamentável é sermos obrigados a dizer aos que clamam por auxílio: não podemos enviar homens nem dinheiro a vocês, estamos com o tesouro vazio. Sejam todos os centavos e notas perdidos para a causa, em razão do amor egoísta, do prazer e desejo de seguir as normas do mundo e do amor ao comodismo, dirigidos para o canal que leva ao tesouro de Deus. São os riachos que, unindo-se, finalmente formam o rio. Sejamos cristãos conscientes, sejamos cooperadores de Deus. Devem se abrir novos campos de trabalho, pessoas devem ser acrescentadas à fé, e novos nomes aparecerão nos registros da igreja. Nomes que aparecerão nos registros imortais dos céus. Ah, se pudéssemos reconhecer o que se poderia fazer com o dinheiro gasto em satisfazer ao eu. Review and Herald, 27 de janeiro de 1891. Sócio de Deus. A causa de Deus sempre tem exigências. Requer-se, portanto, atividade da parte de todos, sejam eles da classe alta ou humilde, ricos ou pobres, para que a Deus possam ser dadas os devidos juros, para que haja mantimento em sua casa, e possam ser mantidos os servos que ele chamou para fazer a obra de comunicar a verdade a um mundo que está morrendo. Deus não requer somente o dízimo, mas também que tudo o que temos seja usado para a sua glória. Não deve haver hábitos de desperdício. Estamos lidando com a propriedade de Deus. Nenhum centavo nos pertence. O desperdício de dinheiro em luxos priva o pobre dos recursos necessários para lhe suprir o alimento e o vestuário. O que é gasto para satisfazer o orgulho no vestuário, nas construções, mobílias e decorações, aliviaria a miséria de muitas famílias infelizes e sofredoras. Os mordomos devem servir aos necessitados. Esse é o fruto da religião pura e sem mácula. O Senhor condena os homens por sua condescendência egoísta, enquanto seus semelhantes estão sofrendo por falta de comida e roupa. O Senhor apela a cada um de seus filhos para que deixe a luz do céu, a luz de seu desinteressado amor, brilhar em meio às trevas desta época degenerada. Se ele vir que você o reconhece como seu possuidor e dono de todas as suas posses, se vir você usar os bens que lhe foram confiados, como fiel despenseiro, registrará seu nome nos livros do céu como colaborador dele, sócio de sua grande empresa,
para trabalhar em favor de seus semelhantes. E você terá alegria no dia final, ao ver que o dinheiro sabiamente usado para ajudar outros tem por seu intermédio trazido ações de graças a Deus. Review and Herald, 8 de dezembro de 1896. O cuidado com as moedinhas. Gostaria de poder impressionar cada mente quanto à terrível pecaminosidade de desperdiçar o dinheiro do Senhor com necessidades imaginárias. O desperdício de quantias aparentemente pequenas pode iniciar uma série de circunstâncias que atingirá a eternidade. Ao se assentar o juízo e se abrirem os livros, será apresentado a você o lado da perda, o bem que você poderia ter feito com as moedinhas acumuladas e as grandes somas de dinheiro que foram usadas com propósitos totalmente egoístas. Jesus não requer de pessoa alguma um sacrifício real, pois, seja o que for que ele nos peça para abandonar, é tão somente aquilo sem o que estaríamos melhor. Estamos apenas abrindo mão do menor, do mais inútil em troca do maior, do mais valioso. Toda consideração terrena e temporal deve se subordinar ao que é mais elevado. Review and Herald, 11 de agosto de 1891. Então a mensagem irá com poder. O povo de Deus deve praticar estrita economia em seus gastos, para que possa ter alguma coisa para lhe trazer, dizendo: das tuas mãos tu damos. 1 Crônicas 29, versículo 14. Assim deve dar a Deus ações de graças pelas bênçãos dele recebidas. Assim também deve ajuntar para si um tesouro junto ao trono de Deus. Os mundanos gastam com roupas uma grande soma de dinheiro que devia ser empregada em alimentar e vestir os que sofrem fome e frio. Muitos por quem Cristo deu a vida mal têm vestuário suficiente do mais barato e comum, enquanto outros gastam milhares de dólares no esforço de satisfazer as infindáveis exigências da moda. O Senhor ordenou ao seu povo que saísse ao mundo e fosse um povo separado. Roupas caras ou chamativas não são adequadas para aqueles que acreditam que estamos vivendo nos últimos dias do tempo da graça. Quero, pois, escreveu o apóstolo Paulo, que os homens orem em todo o lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. 1 Timóteo 2, versículos 8 a 10. Mesmo entre os que declaram ser filhos de Deus, há os que gastam mais do que é necessário com roupas. Devemos vestir-nos decentemente e com bom gosto, mas, minhas irmãs, quando vocês estão comprando ou confeccionando sua própria roupa, ou a de seus filhos, pensem no trabalho da vinha do Senhor, que ainda está esperando para ser feito. É correto comprar material bom e costurar a roupa com cuidado. Isso é economia, mas não há necessidade de ricos enfeites, e aceitar isso é gastar para a satisfação própria o dinheiro que devia ser colocado na causa de Deus. Não é a roupa que torna vocês valiosas aos olhos do Senhor. É o adorno interior. São as virtudes do Espírito, a palavra bondosa, a atenciosa consideração para com os outros, que Deus aprecia. Passem sem os enfeites que não forem necessários e ponham de lado, para o avanço da causa de Deus, o dinheiro assim economizado. Aprendam a lição da renúncia e a ensinem aos seus filhos. Tudo o que puder ser economizado pela abnegação é necessário agora na obra a ser realizada. O sofredor deve ser aliviado. Quem carece de roupas deve ser vestido. O faminto deve ser alimentado. E a verdade para este tempo, contada aos que não a conhecem. Privando-nos do que não é necessário, podemos ter uma parte na grande obra de Deus. Somos testemunhas de Cristo,
e não devemos permitir que os interesses mundanos de tal maneira nos absorvam o tempo e a atenção que não demos ouvidos às coisas que Deus disse que deviam vir primeiro. Estão em jogo interesses mais elevados. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Mateus 6, versículo 33. Cristo deu tudo à obra que viera fazer, e sua ordem a nós é: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, versículo 24. E assim vos tornareis meus discípulos. João 15, versículo 8. Cristo se entregou de forma voluntária e alegre para executar a vontade de Deus. Foi obediente à morte e morte de cruz. Filipenses 2, versículo 8. Deveríamos considerar difícil negar a nós mesmos? Deveríamos recusar participar de seus sofrimentos? Sua morte deve fazer vibrar cada fibra do ser, tornando-nos desejosos de consagrar à sua obra tudo o que temos e somos. Ao pensarmos no que ele tem feito por nós, nosso coração deve se encher de amor. Quando os que conhecem a verdade praticarem a renúncia ordenada pela palavra de Deus, a mensagem será proclamada com poder. O Senhor ouvirá nossas orações pela conversão das pessoas. O povo de Deus fará sua luz brilhar e, vendo suas boas obras, os descrentes glorificarão ao nosso Pai Celestial. Relacionemo-nos com Deus na obediência do sacrifício próprio. Review and Herald, 1 de dezembro de 1910. Progresso apesar da pobreza. A princípio, havia bem pouco de nós para levar avante a obra, e era muito necessário sermos unânimes para fazer a obra avançar com ordem e uniformidade. Ao vermos a importância de estar em unidade de fé, nossas orações foram atendidas, e também as orações de Cristo para que fôssemos um, assim como ele é um com o Pai. João 17, versículos 21 e 22. Éramos tão destituídos de recursos como vocês são aqui nestes reinos, e frequentemente andávamos com fome e sofríamos por falta de roupa apropriada. Mas víamos que a verdade devia se espalhar e devíamos ter os recursos para levá-la avante. Buscamos então ao Senhor com muito fervor, a fim de que abrisse o caminho para podermos alcançar o povo das diferentes cidades e vilarejos. E meu esposo e eu tínhamos de trabalhar com nossas mãos para obter dinheiro suficiente para nos locomovermos de um lugar a outro, com o propósito de apresentar os tesouros da fé. Podíamos ver que o Senhor do céu ia adiante de nós, preparando o caminho para o trabalho. Meu esposo tinha de trabalhar, lidando com pedras, até gastar a pele dos dedos e o sangue brotar das feridas, para que pudesse obter o dinheiro para se deslocar de um lugar a outro, para apresentar ao povo as palavras da verdade. Essa foi a maneira pela qual a obra começou, e nossas petições devem agora ascender ao Deus do céu, como a deles naquele tempo, para que ele abra o caminho e a verdade tenha acesso aos corações. O ouro e a prata são do Senhor. Ageu 2, versículo 8. Seu é o gado sobre milhares de montanhas. Salmos 50, versículo 10. Mas ele quer que avancemos com fé, tão longe e tão depressa quanto nos for possível. A bênção do Senhor repousará sobre os que fazem o máximo que sua capacidade lhes permite. Ao serem abertas as Escrituras nos vales de Piemonte, norte da Itália, a verdade foi levada pelos que eram muito pobres dos bens deste mundo. Não se permitia aos que tinham as verdades bíblicas apresentá-las ao povo. Não podiam ler Bíblias às famílias, de modo que andavam como negociantes, vendendo mercadorias e levavam consigo partes da Bíblia, e sempre que era conveniente, liam partes das Escrituras. Dessa maneira, os que estavam famintos da verdade podiam obter a luz. Com os pés descalços e sangrando, esses homens viajavam sobre as duras rochas das montanhas para poderem alcançar as pessoas
e abrir perante elas as palavras de vida. Desejo que o mesmo espírito que os animava esteja no coração de cada um daqueles que atualmente professam a verdade. Cada um de nós pode fazer alguma coisa, se tão somente assumir a posição que Deus quer que assumamos. Tudo o que fizer para iluminar os outros levará você para mais perto do Deus do céu e o colocará em harmonia com Ele. Se você ficar se lamentando e dizendo: "Eu mal posso sustentar minha família", jamais vai conseguir fazer alguma coisa. Mas se disser: "Farei algo em favor da verdade, quero vê-la avançar, farei o que puder", Deus abrirá o caminho para que você possa realizar algo. Você deve fazer investimentos na causa da verdade, para que sinta que é parte dela. Deus não requer daquele a quem deu um talento os juros de 10. Lembre-se de que foi o homem que tinha um talento, que o embrulhou num lenço e o escondeu na terra. Você deve usar o talento, a influência e os meios que Deus lhe tem concedido, para que consiga desempenhar uma parte nesta obra. Review and Herald, 8 de julho de 1890. Querido ouvinte, que em nossa oração hoje possamos pedir a Deus que nos ajude a cada dia a assumirmos a posição que Deus deseja que assumamos, que sejamos a cada dia dedicados à causa do Senhor, usando nossos dons, talentos e os nossos bens para o avanço da pregação do Evangelho. Que Deus lhe abençoe.